Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste primeiro trimestre de 2023, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente com avivamento. O nosso tema é avivamento. O nosso assunto é avivamento, logo o nosso tema é Aviva a Tua Obra. O subtema do trimestre fala sobre o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje eu quero mandar dois abraços calorosos, um ali para a Roda Velha, para o pastor Valdinei e sua esposa Leda, minha querida cantora, assim eu a chamo há muitos anos, desde a minha adolescência que eu a chamo assim, e para o pastor Fernando Newton, lá em Gameleira dos Crentes. Fiz contato hoje com o pastor Fernando Newton, graças a Deus, as notícias é que estão todos bem, pastor Fernando com a família, a irmã Euda e todos mais. Então que Deus abençoe, junto com as igrejas que estão sob seus respectivos cuidados. Nós estamos na quarta lição, estamos no contexto da quarta lição. Tratando sobre avivamento, nós já vimos o que é avivamento na lição 1, nós vimos o avivamento na lição 2, o avivamento no Antigo Testamento, aliás, na lição 2, e vimos o avivamento no Novo Testamento na lição 3. Muito boa lição, nós quebramos alguns paradigmas ontem. Nós vimos que no contexto do Novo Testamento, os neopentecostais têm alguma deficiência ali que deveria ser corrigida, né? Então, graças a Deus por isso. Nós hoje estaremos sob o tema na semana, lição número 4, falando sobre o ministério avivado de Jesus. O ministério avivado de Jesus. Jesus teve um ministério vivo. O ministério de Jesus não foi morto, não foi apático, não foi apagado, foi vivo. Lemos há poucos dias um texto em Mateus capítulo 7, versículo 28, onde todos se admiravam da doutrina de Jesus. Jesus chegava e dizia: como é que está escrito? Como é que dizem? Eu, porém, vos digo. E todos admiravam porque ele não agia como os escribas, como os fariseus, como os hipócritas, mas trazia um ensinamento mais vivo, mais claro, mais nítido. E não só trazia o ensinamento, na prática, o Senhor Jesus também curava. Está escrito em Isaías que ele faria milagres. Ele não só curava e ensinava, ele ia lá e dava liberdade aos cativos, ele trouxe luz a quem andava em região de sombra da morte. Isso é muito importante. Então, nós vamos estudar esta semana sobre o ministério avivado de Jesus. E aí você já deve fazer uma comparação. Tem um livro de Max Lucado que me chama a atenção, cujo título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Você vai fazer agora uma comparação do ministério de Jesus, que era avivado. Eu creio que ninguém vai negar que Jesus teve um ministério avivado, o próprio Senhor Jesus era avivado, e vai comparar com a própria vida. Será que aquele movimento que eu faço, que alguém faz, é um movimento avivado? É um movimento do Espírito Santo? Nós vamos estudar isso no contexto desta semana. Pois bem, hoje, nosso primeiro vídeo, com base em Lucas capítulo 1, versículo 35, este é o primeiro, você certamente terá mais 5 vídeos pela frente e já te convido para se inscrever. Se inscreva no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta, comente, tá bom? Fique conosco, acione o sininho das notificações. Lucas capítulo 1, versículo 35 diz: o nascimento de Jesus sob virtude do Espírito, o nascimento de Jesus sob a virtude do Espírito Santo. Eu estarei lendo hoje na Nova Versão Internacional. A nossa tradução é NVI e eu estarei com a Bíblia de Estudo NVI. Então, um material muito bom que eu também indico para você. Vamos lá ler em Lucas capítulo 1, versículo 35. 35, 36, 37, mas eu quero ler só o 35 mesmo. Para efeito da nossa explicação hoje, só o 35 é suficiente. Vamos lá. O texto diz assim na NVI:
O anjo respondeu, ponto. Ó, você precisa parar e conversar com o texto. Toda vez eu faço isto. É necessário você conhecer tempo, lugar, espaço, pessoa e acontecimento. É necessário. E você que prega tem que tomar 4 ações. É a chamada LEA. Ler, entender, explicar e aplicar. Essas 4 ações são necessárias. E na hora que você vai introduzir tua mensagem, você tem que deixar claro tempo, lugar, espaço, pessoa e acontecimento. Aí os teus ouvintes virão junto contigo, eles te compreenderão. Pois bem, neste contexto aqui diz assim, o anjo respondeu, para aí, que anjo? Em que época nós estamos? Nós estamos naquele período em que Maria era jovem. Maria era jovem e estava desposada com José, ou seja, já tinha um compromisso de casamento com José. José já previa casar com Maria. E quando eles ficavam noivos, já era uma responsabilidade como se casado fosse. Já não poderia mais desejar outra mulher, não poderia desejar mais outro homem. Não poderia mais querer ter relação com outra mulher ou relação com outro homem, assim, no sentido de desenvolver e partir para um casamento, porque tinha já famílias envolvidas. Já existia a promessa de um dote, já existia um prometido para o outro, as famílias, as linhagens já se preparavam. E no caso lá, a linhagem de José é ligada a Davi e a linhagem de Maria é ligada a Davi. Em Mateus, José é ligado a Davi lá por Salomão. Em Maria, está ligada a Davi por causa de Natã. Então você conclui que nos dias de Jesus, ele deveria ser o rei de Israel, caso Israel tivesse o poder político nas mãos. Jesus seria o rei tanto da linhagem de Davi, tanto por Salomão como por Natã. Você vai encontrar isso em Mateus capítulo 1, quando parte de Davi e chega em José, e você vai encontrar isso no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 3, quando parte de Maria e chega em Davi. Então, é uma via neste sentido, começa em cima e volta novamente, para mostrar que Jesus era da linhagem de Davi. Pois bem, Maria estava desposada com José, e Maria era virgem, e precisava de alguém para que nascesse o Messias. Precisava de alguém da linhagem real para que o Messias nascesse. De uma princesa, de uma princesa. Então, quando o Espírito Santo, a Trindade, viu Maria hábil, Maria com as qualidades morais, éticas, Maria com toda a qualidade necessária para que Jesus nascesse, Jesus então veio, o anjo então veio a Maria anunciar-lhe que ela haveria de conceber do Espírito Santo. Eu acho muito bonito o texto de Isaías, que é como se fosse uma conversa que houve lá na eternidade, lá no Kairós. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí de repente alguém responde, eis-me aqui, envia-me a mim. A melhor compreensão ali que parte da Trindade disse, eu vou, mande a minha pessoa. Aí ele foi enviado. Nós lemos a semana passada que os anjos no Novo Testamento anunciaram, acabou de chegar ele, o enviado, o Messias, tal, ele está aí. Está lá em Marcos, se não estou enganado, né? Então, neste momento aqui, o anjo, qual anjo? Gabriel, aquele que lá no Antigo Testamento esteve com Daniel e assim por diante, ele agora vem a Maria. E quando Maria está ali na sua casa tranquila, de repente o anjo apareceu e o anjo respondeu, porque houve um diálogo. Aí ele diz, você vai conceber, ela diz, mas como que vai acontecer isso se eu não conheço o varão? Aí o anjo vem e diz, o Espírito Santo virá sobre você. Quem vai trazer sobre você esta bênção é o Espírito Santo. Não haveria fecundação humana. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo te cobrirá. É o Altíssimo quem vai colocar o seu poder sobre você. Cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Esse texto aí cumpriu-se cabalmente quando o centurião, em Mateus capítulo 28, versículo 50, ou 27, versículo 7, 28, versículo 7 parece. O centurião e todos os que estavam ali, vendo tudo que se sucedeu, disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então aí tem-se que se cumpriu cabalmente o que foi dito pelo anjo. Mas é interessante aqui no contexto do avivamento, nós estudarmos o assunto,
para vermos que Jesus, desde o seu nascimento, ele já teve em sua vida a presença do Espírito Santo. Já imaginaram como é que Jesus poderia se sentir? Não é deveria, é poderia se sentir por ter tudo isto sobre ele. Veio da eternidade, sabia que era Deus, foi concebido ali pelo poder do Espírito Santo. Ele poderia muito bem arrogar, poderia muito bem mostrar o seu poder na hora que Satanás tentou a ele, mas ele não fez. E é interessante o apóstolo Paulo dizer, na teoria da autoaniquilação ou do autoesvaziamento, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo e desceu à terra, e na terra desceu a forma de servo. Eu acho que você deve ter lido na Bíblia onde ele enxugou os pés dos discípulos, lavou e enxugou os pés. Naquele momento Pedro disse: Senhor, eu que tenho que lavar teus pés. Aí ele disse: não, quem eu não fizer isso não é digno de mim. Aí Pedro, que não é bobo, disse: Senhor, dá logo um banho então, que comigo está tranquilo. Ele poderia ter arrogado tudo isso, mas Paulo disse: não, ele aniquilou-se a si mesmo. Mas Jesus Cristo, desde os seus primórdios, teve o Espírito Santo na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que você viu Jesus Cristo dando pinote, pulando, dando pinote? Eu estou sendo contra? Não, eu não estou sendo contra. Eu não estou sendo contra. Mas se ele é a base para o nosso avivamento, nós vamos mostrar que estamos avivados não com o pinote, não com o grito, não com o barulho, não com o movimento, mas com as nossas ações. Nós somos pentecostais. O ministério de Jesus era pentecostal também, era um ministério avivado, porque Pentecostes está ligado ao dia de Pentecostes, né? Então vamos ficar com o termo avivado para não haver confusão, que aí seria só de Pentecostes para frente, de Atos 2 para frente. Então o ministério de Jesus era um ministério avivado, e nós dizemos que somos também, mas nós não visitamos como ele visitou, nós não curamos como ele curou, nós não alimentamos como ele alimentou. Tem uma passagem no Novo Testamento que diz bem assim: naquele dia muitos chegarão diante de mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Pentecostalismo. Ó, isso é pentecostalismo. Em teu nome nós expulsamos demônio. Pentecostalismo. Não é verdade? Em teu nome nós... O Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Quando foi que eu autorizei vocês a fazerem isto? Este é o problema, não dizendo que não faça, mas dizendo que tem muita gente que faz sem o Senhor ter mandado. Nós passamos aí agora um momento político, né? Quem é que foi eleito? Quem é que está sentado na cadeira? Como é que está a situação do candidato anterior? Mas o que aconteceu? Não houve tanto pastor profetizando? Não houve tanta gente falando a esse respeito? Sabe o que aconteceu? Quando passou a eleição, saíram dizendo: o Deus deles é um Deus fraco. O nosso Deus, o verdadeiro, o Senhor Jeová, é um Deus fraco. E não eu que estou dizendo, eles que disseram. Por quê? Porque muitos se levantam para profetizar sem o Senhor mandar. Isso é pentecostalismo, isso não é avivamento. Isso é neopentecostalismo, não é avivamento. Por isso que a Bíblia manda, lá desde o livro de Eclesiastes: cuidado com o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Cuidado com as tuas palavras. É melhor você não votar do que votar e não cumprir. Por quê? Porque existe muito movimento querendo que aquele movimento seja Pentecostes, querendo que aquilo seja avivamento, quando na realidade não é. E se nós tomarmos o nosso Senhor Jesus como exemplo, ele é o supremo exemplo, mas se nós tomarmos ele como exemplo, nós vamos ver que ele sempre esteve sob a égide do Espírito Santo, desde a sua concepção. Haverá um momento que nós vamos ler esta semana, onde ele diz bem assim: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me capacitou para isso, aquilo, e ele chegou ao ponto de dizer: hoje se cumpriu entre vós esta profecia. Nós vamos ler em Mateus, onde o próprio Deus disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós vamos ver os demônios se submetendo a ele, mas você vai ver Jesus com meninice, você vai ver Jesus agindo fora da lógica. Ele conhecia o tempo Cronos, conhecia o tempo Kairos. Ele conhecia a nossa vida, o nosso reino, e na transfiguração mostrou que ele conhecia também o mundo espiritual. Mas Jesus agiu com avivamento e não com neopentecostalismo.
Então, nesta semana, aprendendo como nós estamos, busquemos ser cheios do Espírito Santo. Do Espírito Santo, sem simulação. As simulações, eu lamento dizer, que estão sendo anotadas. Mas, Senhor, naquele dia, não vos conheço. Vamos tomar muito cuidado, porque esse não vos conheço é para ser aplicado ao mundo, que não aceitou Jesus como Salvador, e não a nós. A nós foi dado o privilégio de estarmos avivados, anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação. Ponto. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsaram demônio, falaram novas línguas, tal. Colocaram a mão em serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E os dons espirituais que estão disponíveis para a igreja virão na sequência, tá bom? Aprendendo com Jesus que o nascimento foi sob a virtude do Espírito Santo. Vamos aprender com Jesus e vamos mudar um pouquinho a nossa concepção acerca do que vem a ser avivamento. Amanhã, querendo Deus, já volto a dizer, veja lá nas lições anteriores o conceito de avivamento. Avivamento é estar vivo, é estar em movimento. Se você está em movimento, você está vivo. Não é movimento de pipoca dentro da igreja, é o dia inteiro. Se você está em movimento de noite, de madrugada, se você no sonho é crente, então você está avivado. Se você tem sonhado pregando o evangelho, orando pelas pessoas, você está avivado. Se você tem tido desejo para ler a Bíblia Sagrada, você está avivado, viu? Vamos lá, não é o grito, vamos devagar. Amanhã, querendo Deus, falaremos sobre o ministério de Jesus sob a virtude do Espírito. Nós vimos hoje ele, nascimento sob a virtude. Aí nós vamos ver agora o ministério sob a virtude. Não é um dia só, é o ministério inteiro, todo o período, 3 anos e pouco do seu ministério, e já vinha com a sua vida inteira na presença de Deus. Deus te abençoe, fique conosco, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente e veja os outros vídeos que estão com a mesma capa. Deus abençoe o irmão Daniel. Continue colocando os vídeos na mesma capa e você assista todos, para que domingo, quando estudarmos sobre o ministério avivado de Jesus, o nosso conhecimento esteja basilado. Deus abençoe o irmão Flávio Jesus, que disse que está assistindo todos os vídeos, né, Flavinho? Paz do Senhor.